paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos agora para mais uma aula da nossa Escola Bíblica, o SEC, Centro de Estudos Cristãos. Irmãos, estou muito feliz de poder estar compartilhando a Palavra de Deus com você. Aí, mesmo na sua casa, mesmo distantes, a Palavra de Deus nos une. E o Senhor nos deu essa ferramenta para que a gente pudesse continuar unidos, estudando a Palavra de Deus. Que você possa aproveitar e divulgar isso também para a sua família, para os seus amigos, para outros irmãos que queiram aprender as Escrituras. Viu? É um privilégio nosso poder compartilhar e poder pregar, ensinar a Palavra de Deus. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós inauguramos o curso dos profetas aqui no nosso canal da Igreja Cristã Nova Vida, e que você possa aproveitar, beber dessa água maravilhosa, viu? Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é maravilhosa, Senhor. Ela nos consola, ela nos alerta, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos exorta, Senhor. Oh Deus amado, ela nos ensina a viver, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, oh Deus amado, porque temos a tua palavra em nossas mãos, Senhor. Podemos, Senhor, ler, examinar as Escrituras, Senhor, aprender a cada dia contigo, Senhor, e ouvir a tua voz através das Escrituras sagradas. Louvado seja o teu nome. Fala conosco, Senhor, eu te peço, Senhor, através desse estudo, em nome de Jesus, e abençoa todos aqueles, Senhor, que estão, Senhor, ouvindo nessa hora, Senhor, esse estudo, Pai. Fala com eles, eu te peço, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, hoje nós começamos os livros proféticos. Nós vamos falar sobre todos, fazer um panorama, né, dos livros proféticos, de Isaías a Malaquias. E para começar, vamos falar um pouco sobre esses livros, né? Vamos fazer uma introdução aqui, antes de nós começarmos a falar sobre Isaías, que é o primeiro livro, né? Os livros proféticos, eles são divididos, irmãos, em dois grupos. Está aí na sua Bíblia, né? Ele fica no Antigo Testamento. São 17 livros. 5 livros é o primeiro grupo, é o livro dos que chamados profetas maiores. O livro dos profetas maiores, irmãos, não é porque os profetas eram altos, como eu brinco, eram grandões, e os profetas menores eram baixinhos, não. O livro dos profetas maiores é porque são os livros que são os livros maiores, os livros que têm mais conteúdo, né? São livros maiores, o próprio livro de Isaías são 66 capítulos, né? E os livros dos profetas menores são livros mais curtos. Então, os livros dos profetas maiores são 5 livros, que é o livro de Isaías, que nós vamos falar sobre ele hoje, o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. São 5 livros dos profetas maiores. O livro dos profetas menores são 12 livros e vai do profeta Oséias até Malaquias. Vamos falar o nome de todos os profetas? São 12. Então vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 livros, os dois grupos, profetas maiores e profetas menores. Os profetas, irmãos, eles foram levantados no meio do povo de Deus, mas eles eram levantados dentro do povo de Deus como, na verdade, o último recurso de Deus quando tudo mais falhava. O sacerdote falhava, o rei falhava, os líderes e os anciãos da igreja falhavam diante do povo. Então o Senhor levantava os profetas
para que eles pudessem, na verdade, lembrar ao povo da sua lei e falar e exortar o povo a que voltasse ao Senhor, voltasse para a sua lei e para a sua regra, né, de fé e prática, para toda a lei do Antigo Testamento. Os profetas, eles não inventavam as profecias. Na verdade, todas as profecias que foram ditas pelos profetas, elas na verdade eram uma forma nova que Deus dava, um novo modo que Deus dava a cada profeta de ensinar ou de proclamar a lei que já havia sido dada ao povo lá no deserto, no Antigo Testamento. Então, era como se ele desse uma nova forma de pregar aquela mesma lei que foi dada lá a Moisés no deserto, no Antigo Testamento. Se você ler Levítico, Deuteronômio e ler as profecias que estão contidas nos livros proféticos, você vai ver que elas estão todas as leis estão ditas lá, né? Os profetas, eles falam sobre as maldições que foram avisadas ao povo lá em Levítico, lá em Deuteronômio, lá nos livros da lei. Fala sobre as maldições que foram avisadas ao povo se eles se afastassem da lei de Deus, e fala também sobre as bênçãos que o povo iria receber se eles quando eles obedecessem à lei do Senhor. Então o Senhor usa os profetas para lembrar o povo de sua lei, quando tudo mais veio a falhar. O sacerdote se corrompeu, os líderes se corromperam, o rei se corrompeu e todos se afastaram da lei de Deus. O Senhor levanta os profetas como uma forma de misericórdia, de chamar o povo novamente ao arrependimento. A misericórdia de Deus é maravilhosa, irmãos, ela é tremenda e ela se renova a cada manhã, viu, irmãos? Então, Deus levanta os profetas no meio do povo. Os profetas, eles na verdade vão falar ao povo de formas, aí eu falei de novas formas. Quais são as formas? Né? Que novas formas são essas? Algumas vezes dramatizando tudo que estava acontecendo e quais seriam os castigos, tudo aquilo, qual era o pecado do povo e qual seria o castigo por aquele pecado. Oséias, a vida de Oséias, do profeta Oséias, foi usada como uma verdadeira dramatização de como Israel tinha se afastado do Senhor, tudo que o Senhor havia feito por Israel, como Israel se afastou, se prostituiu e como o Senhor novamente teve misericórdia e chamou novamente e comprou Israel para ele novamente. Então é uma nova forma de falar sobre aquilo que o Senhor já havia falado na lei, né? Então o Senhor vai usar os profetas todo o tempo, chamando o povo ao arrependimento. Isaías é o primeiro dos livros proféticos. Isaías, irmãos, ele tem recebido vários títulos, o livro de Isaías. Os títulos mostram a importância desse livro. Príncipe de todos os profetas, Paulo do Antigo Testamento, o maior dos profetas, profeta do Evangelho, antes do Evangelho, e profeta par excellence. É o primeiro livro da divisão dos profetas maiores, que engloba também Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, chamados assim por causa do tamanho dos livros, né? Informações básicas, vamos ter uma visão panorâmica desse primeiro livro, do livro de Isaías. A data em que esse livro foi escrito foi entre 740 a 680 a.C. O autor foi o próprio profeta Isaías. O local
local em que ele foi escrito foi Jerusalém. O alvo desse livro eram os reis e o povo de Judá antes do exílio, antes deles serem exilados. O versículo-chave de Isaías, eu quero que você abra aí na sua Bíblia, está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 diz assim, é o versículo-chave do livro: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o versículo-chave. Aqui eu não preciso dizer, mas você já deve ter percebido que Isaías está falando sobre Jesus, o próprio Deus vindo à terra, o Deus encarnado, né? A palavra-chave do livro é restauração. Vamos fazer um esboço desse livro? O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, irmãos. Do capítulo 1 ao capítulo 35, as profecias são baseadas em eventos durante a vida de Isaías. Então, o juízo de Deus sobre o povo da aliança. Do capítulo 36 ao capítulo 39, é um ponto histórico. Na verdade, conta a época que Isaías estava vivendo, a libertação dos assírios, o rei Ezequias e como o Senhor livrou o povo de Judá dos assírios, de Senaqueribe, né? E a predição da conquista de Israel pelos babilônios. Então, na verdade, o Senhor liberta o povo de Judá, livra o povo de Judá de ser escravo dos assírios, né? Mas ele prevê nesses capítulos também a conquista de Judá pela Babilônia. De Isaías 40 ao capítulo 66, as profecias são baseadas em eventos depois de Isaías. Então é uma mensagem de consolo para Israel e dos repatriados da Babilônia. Isaías em uma sentença, irmãos. O profeta anuncia que o juízo é certo, mas também consola ao profetizar salvação e retorno do remanescente fiel à terra. Então, o juízo é certo. O Senhor iria julgar aquele povo, o povo de Judá, que havia se afastado de Deus, adorado outros deuses, profanado o templo do Senhor. O Senhor já avisou através de Isaías do seu juízo, que eles iriam ser escravos dos babilônios. O juízo era certo, mas ele também profetiza sobre a salvação e do retorno do remanescente fiel à terra. Isso também fala a nós hoje. Jesus voltará. O juízo sobre essa terra, sobre toda a terra, é certo, mas ele também nos fala sobre a salvação, sobre o remanescente fiel, aquele que vai permanecer firme no Senhor, aqueles que o Senhor chamou, salvou e selou. Nós, os fiéis do Senhor, iremos ser salvos e retornaremos para viver numa terra restaurada pelo Senhor, novos céus e nova terra. Amém? Um profeta, quem foi esse profeta chamado Isaías? Isaías, ele era um homem da nobreza, irmãos. Ele era primo do rei Uzias. Então ele era um nobre de Israel. Ele era um homem erudito. Ele teve alguns cargos, principalmente com o rei Ezequias, né? No reinado do rei Ezequias, que eram altos cargos de governo, que hoje a gente poderia comparar como se fosse um ministro de relações exteriores. Isaías, ele foi um profeta, ele era um nobre, ele era um erudito, ele era um poeta, irmãos, ele escrevia muito bem.
ele era um teólogo, um historiador, um estadista, ele era um patriota. E Isaías também foi um mártir da fé. Segundo os judeus ensinam, Isaías, ele foi cerrado ao meio como um mártir no reinado do rei Manassés. Então ele foi martirizado, sendo cerrado ao meio no reinado do rei Manassés. Isaías foi casado, só que a palavra de Deus não diz o nome de sua esposa. Ele chama a sua mulher, ele identifica a sua mulher apenas como profetisa. Então aí, em Isaías 8:3, ele diz que a sua mulher, então deitei-me com a profetisa. A sua esposa ele chama de profetisa, né? Ele teve filhos. E o nome dos seus filhos resumiam a sua mensagem. A mensagem que ele iria trazer ao povo de Israel. E a nós também, né? Um resto volverá, o nome do seu primeiro filho, está aí no capítulo 7, no versículo 3 de Isaías. Um resto volverá, a promessa é uma promessa de salvação e vida para os fiéis diante da condenação de Judá. O povo infiel sofreria, um remanescente ele permaneceria. O Senhor iria guardar um remanescente fiel. Então o nome do seu filho, o resto volverá, apontava para isso. E o segundo filho, rápido despojo, presa segura. Capítulo 8, versículo 3. Também falava sobre sua mensagem, sobre que a rápida devastação da Síria, Israel e de Judá, e falava sobre o cumprimento iminente da palavra de Deus. O Senhor iria cumprir e rápido a sua palavra, o seu juízo sobre as nações. Deus usou as habilidades de Isaías, as habilidades que ele possuía, mas não sem antes trabalhar na vida de Isaías. Antes do Senhor levar Isaías a profetizar, a entregar a sua palavra, antes dele levar Isaías como profeta até seu povo, o Senhor trabalhou na vida de Isaías. O capítulo 6 do livro de Isaías registra que o Senhor ele se revelou a Isaías. Do capítulo 1, do versículo 1, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: no ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O Senhor primeiro se revela a Isaías. O profeta, quando vê aquela glória de Deus, a revelação da glória de Deus, ele entende quem ele é. E ele entende qual é a sua realidade humana, pecadora. E aí, no versículo 5, ele diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele se dá conta de quem ele é.
e Deus o purifica. Olha o tratamento de Deus, olha como Deus trabalha na vida de Isaías. Antes de levá-lo a pregar a sua palavra, assim como Ele trabalha na minha e na sua vida, irmãos. Deus o purifica. Versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Só depois disso, Isaías é chamado a pregar. Versículo 8 ao versículo 13. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele, o Senhor, disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo e nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A missão que o Senhor dá a Isaías é uma missão dura, é uma missão longa, como nós lemos aqui. Mas no final dela, no final, há uma esperança. Apesar de toda indisciplina e pecado, Deus preservaria um remanescente fiel do seu povo. Vamos ler de novo aí, capítulo 6, versículo 13. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Há esperança. Apesar da missão dura e longa, no final o Senhor dá a esperança ao povo. Haveria um remanescente fiel. O Senhor separaria o seu remanescente. Um livro chamado Isaías. Que livro grande, né, irmãos? 66 capítulos, irmãos. É um livro bem grande, né? Isaías é uma coletânea de mensagens, com dados históricos, recursos literários. Cada parte forma uma unidade, irmãos, em si mesma, mas que se relaciona com todas as outras partes, tá? A primeira parte trata-se dos juízos, mas entre as condenações ordenadas pelo Senhor estão porções de consolo. O Senhor dá condenação, mas Ele consola o seu povo, mesmo no meio do juízo. Grande é a misericórdia, irmãos, do nosso Deus. A ponte histórica do livro é formada por 2 livramentos que o Senhor dá. Então, no capítulo 37 e 38, o livramento do povo de Judá, do rei da Assíria, de que o povo fosse levado escravo pelo rei da Assíria, o livramento, né, enquanto o rei Ezequias reinava em Judá. E também o livramento, o livramento de morte, a cura do rei Ezequias de uma doença que iria levá-lo à morte, né? O rei Ezequias ora e o Senhor dá esse livramento para ele.
que também está no capítulo 37 e 38, todos esses dois livramentos que o Senhor dá. A segunda parte do livro é o livro do consolo, tem um conteúdo futurístico, irmãos. Deus consola o povo ao prometer que um remanescente seria preservado e salvo das mãos do inimigo pelo ungido do Senhor. Então ele vai falar sobre a salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o livramento e a salvação do Senhor. Por isso tudo, irmãos, o livro de Isaías é chamado de mini-bíblia. Vamos pensar? 66 livros. Olha aí. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia toda. Isaías tem 66 capítulos. O Antigo Testamento é composto de 39 livros. A primeira parte do livro de Isaías é composta de 39 capítulos, perdão. O juízo, o Senhor fala do seu juízo em 39 capítulos do livro de Isaías. O consolo são 27 capítulos do livro de Isaías. O Novo Testamento é composto de 27 capítulos. Olha, não há coincidência, irmãos. É uma cristocidência. O livro de Isaías, então, ele é chamado de mini-bíblia por todos esses fatores que eu acabei de mencionar. O servo do Senhor. O livro de Isaías, ele fala sobre um personagem que vai aparecer em todo o livro. E esse personagem ele chama de servo do Senhor. Há 4 passagens que tratam sobre ele e nelas aparece o retrato do Messias. Nela aparece o retrato de Jesus Cristo. Isaías 42, de 1 a 9, Deus apresenta o seu servo. Abre aí. 42, de 1 a 9. Eis aí meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E ele vai apresentar o seu servo, Isaías 42, do capítulo 1 ao versículo 9. A vocação do servo está em Isaías 49, do versículo 1 ao versículo 6. Qual é a vocação do servo? Vamos ler o versículo 6? Para você é coisa pequena demais ser meu povo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. A vocação do servo do Senhor era levar a salvação até os confins da terra. A obediência desse servo, Isaías 50, capítulo 4, a Isaías 50, versículo 4 ao versículo 9. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. A obediência do Senhor, do servo do Senhor. E ele também fala do sofrimento do servo do Senhor. Isaías 52, 13 a 53, do capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Eu vou ler
capítulo 53, versículo 5, mas os irmãos, quando puderem, leiam todas essas referências. Diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Israel foi chamado para ser servo do Senhor, mas não correspondeu à sua missão. Isaías então prevê, irmãos, aquele que é o servo perfeito, obediente e que trará, na época dele, ou nos trouxe, em nossa época, a libertação definitiva. Ele prevê e ele fala do servo sofredor, do servo do Senhor, que nos trouxe a libertação definitiva. Amém? Existem alguns capítulos notáveis do livro de Isaías, irmãos. O capítulo 6 é um deles. Nós lemos o chamado de Isaías, descreve o chamado do profeta. E é curioso que esse não seja o primeiro capítulo do livro, né, irmãos? Ele é precedido por 5 outros capítulos. Mas você vai perceber que se você ler cada um desses 5 primeiros capítulos antes do capítulo 6, que é o chamado de Isaías, você vai perceber que ele forma uma espécie de resumo de como será todo o livro, todo o restante do livro. O Isaías capítulo 14 também, irmãos, é um capítulo notável, porque a profecia contra o rei da Babilônia tem sido uma das poucas passagens apontadas na Escritura que podem explicar a origem de Satanás. Qual foi a origem de Satanás? É Isaías capítulo 14. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. Ele está falando sobre o rei da Babilônia, que é, na verdade, um imitador do próprio diabo. E ele porque quer usurpar o lugar de Deus. Então, ele fala sobre a origem. É um dos poucos passagens nas Escrituras que pode explicar a origem de Satanás. Eu vou ler com vocês capítulo 14, versículo 13. Vamos ler a partir do 12, né, irmãos? Capítulo 14, versículo 12, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, aqui a profecia, apesar de falar contra o rei da Babilônia, que realmente queria pedia para ser adorado como um Deus, aponta também para a origem de Satanás, como ele caiu dos céus e o porquê, explica a sua origem, porque ele quis ser como Deus, né? Usurpar o lugar de Deus. Isaías 24 é considerado o Apocalipse de Isaías. O profeta descreve como Deus julgará a criação e os soberanos rebeldes. Isaías 45 é outro capítulo notável, profecia muito específica com respeito ao rei que daria a carta de libertação do povo. Esse aí eu quero ler com você. Abra aí Isaías 45. Vamos ter em mente que o povo ainda não tinha sido, irmãos, não tinha ainda sido cativo pelos babilônios, ok? Isso ainda iria acontecer no futuro, tá? Na época em que Isaías
escreveu o livro, eles na verdade haviam recebido um livramento do rei da Síria, né? Então não seriam ainda não tinham sido cativos pelo rei Nabucodonosor. E aqui em Isaías 45, Isaías não só profetiza o cativeiro babilônico, como ele também profetiza a libertação em quem seria o rei que iria libertar o povo. Eu quero deixar bem claro que essa profecia foi escrita, irmãos, quase 2 séculos antes disso aqui acontecer. E ele dá o nome do rei. Vamos parar para pensar que ele nem sonhava em nascer, vamos dizer assim ainda. E o Senhor dá o nome através de Isaías do rei. Vamos ler no capítulo 44, irmãos, vamos subir um pouquinho. O último versículo do capítulo 44, versículo 28, diz assim: que diz acerca de Ciro. E se quem já leu a história, os livros bíblicos, a história do cativeiro, sabe que foi Ciro que assinou o decreto, o rei Ciro, né, que assinou o decreto para a libertação do povo do cativeiro na Babilônia. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. O rei Ciro não só assinou o decreto, como também enviou para o povo judeu, junto com o decreto, todo o material necessário e recursos para que eles pudessem não só reconstruir a cidade, como também reconstruir o templo, irmãos. E aqui, no livro de Isaías, o Senhor fala e revela o nome do rei e tudo que ele iria fazer. Deus é maravilhoso, um capítulo notável. O outro capítulo notável é Isaías, capítulo 61. Jesus declara em Lucas 4 que ele era o cumprimento dessa profecia. Isaías 61: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, outro capítulo notável, Jesus lê isso no templo e diz em Lucas 4, você pode conferir aí na sua Bíblia, que ele era o cumprimento dessa profecia. O foco do capítulo 40, irmãos, eram as pregações dos profetas, os recursos literários que usavam e como dialogavam com a cultura. Então, Isaías 40, do versículo 1 ao versículo 11, o povo cumpriu seu castigo no exílio, então poderia descansar nas promessas de restauração e descanso. Isaías 40, do 12 ao 31, o trecho é uma grande comparação e cheio de perguntas retóricas que exigiam as respostas não ou ninguém. Quem pesou os montes em balança de precisão? Quem ensinou o Senhor? Quem deu conselhos a Deus? E o capítulo 40, no versículo 31, as promessas daqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, serão renovados, não serão envergonhados, terão Deus trabalhando a seu favor. Irmãos, a palavra esperar também pode ser traduzida como confiar, viu?
Então precisamos aprender a difícil arte da espera. Eu acho que essa palavra, ela cabe bem para o momento que nós estamos vivendo, irmãos. Vamos esperar no Senhor. A gente precisa aprender a esperar. Esperar em Deus. Confiar no Senhor. Nesse momento que estamos vivendo. Um momento presente de tantas incertezas. Mas nós estamos certos, irmãos, de que a palavra do Senhor toda se cumprirá. E que nós estamos firmes. Firmes na mão do Senhor. Isaías e o Novo Testamento. Isaías pode ser visto como o Evangelho, irmãos, antes do Evangelho. Nós vamos dar uma lista para vocês a seguir, e você vai entender que o profeta falou de Jesus 700 anos antes. 700 anos antes do nascimento dele. Então, Isaías 7,14 fala do nascimento virginal de Jesus. Você vai poder, você pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus 1, versículo 18, e você vai ver o cumprimento dessa profecia. Isaías 9, versículo 6, versículo 7, filho de Davi, vindo da descendência de Davi. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, e já começa o seu livro falando sobre essa genealogia, como que Jesus cumpre esse requisito dessa profecia, né? Mateus 1:1, Isaías 61:1, ser ungido pelo Espírito Santo, Lucas 4:21, você pode conferir aí o cumprimento. Isaías 53, do versículo 4 ao versículo 12, seus sofrimentos por nossas iniquidades. Mateus 27, do versículo 27 ao versículo 56, ele foi moído, irmãos, pelos nossos pecados e ferido, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode conferir aí o cumprimento dessa profecia. Conclusão. Isaías é realmente fascinante. Exemplo de perseverança e um modelo que devemos ter. Ele nos inspira a pregar a verdade de Deus e a viver de acordo com o caráter do Deus que pregamos. Alimente no coração a mesma disposição de Isaías ao responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Alimente no seu coração essa mesma disposição, irmãos, de responder ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa Deus trabalhar na tua vida como Ele trabalhou na vida de Isaías, e seja usado por Deus aonde Ele quiser te usar, para levar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí. Eu vou fechar aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque ela, Senhor, nos exorta e ela nos consola. Ela fere, Senhor, para curar, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, também, Senhor, porque podemos confiar e ter esperança, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor guarda para si aqueles que são chamados pelo teu nome, Senhor. O remanescente fiel, Senhor. Ó Senhor, está seguro em tuas mãos e não precisamos temer nada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse consolo. Obrigado por essa segurança que temos, Senhor, de estar em tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão que está em sua casa e que essa palavra, Senhor, fique guardada no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, meus irmãos. Amém.